Culto de hoje, que é o culto do quinto domingo após Pentecostes, para o qual eu quero dar um cordial bom dia a todos vocês e saudá-las com as palavras de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que dizem: e para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama: Abba, Pai. Leia de novo. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Abba, Pai, meu Pai querido. Essa semana alguém veio falar comigo e dizia assim: pastor, eu queria fazer uma pergunta. Eu sempre, quando vou fazer alguma coisa em casa, eu convido Jesus para fazer comigo. Quando eu vou me vestir de manhã, eu digo: vamos, eu vou me vestir, Jesus, vem comigo que eu vou me
vestir. Quando eu vou cozinhar, eu digo, vamos cozinhar, Jesus, vamos comigo cozinhar. Quando eu vou tomar banho, eu convido ele para ir comigo. E ela perguntou assim, pastor, isso é errado? Será que não é uma ofensa a Deus fazer isso? E eu disse, olha, justamente o contrário. Porque quanto mais a gente consegue viver a nossa relação com Deus de uma forma íntima, mais reconhecendo que Ele está presente na nossa vida, mais a gente também consegue entender que Ele está na nossa vida nos pequenos detalhes. Não só naqueles grandes momentos ou aqueles mais angustiantes que a gente para e ora, pede, vem, participa, esteja comigo nesse momento. Então Deus está com a gente em cada detalhe, em cada instante. E hoje nós ouvimos essa palavra de Gálatas que nos lembra que Deus justamente enviou o seu Espírito para estar no nosso coração. Reconhecer a presença de Deus na nossa vida, permitir-se viver nesta relação de intimidade com Ele, é o que nos lembra e nos garante que desde os pequenos e mais ínfimos detalhes do nosso cotidiano até os momentos em que nós mais precisamos verdadeiramente, Deus está sempre presente conosco na nossa vida. Assim eu convido a quem puder ficar em pé para dizer que estamos aqui reunidas e reunidos a celebrar culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor. Vamos confessar os nossos pecados. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua presença na nossa vida, pela presença do teu Espírito nos nossos corações, que tu enviaste porque nos amas, queres nos acolher, queres nos fortalecer na nossa jornada de vida, desde os momentos mais cotidianos até as grandes dificuldades que nós enfrentamos. Assim nós te pedimos que a tua presença em nós possa ser um momento sempre de cura, de restabelecimento do nosso bem-estar, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, do cuidado com a nossa própria vida. E te pedimos que este Espírito que habite em nós nos transforme ali justamente onde nós falhamos, onde nós nos esquecemos da tua presença em nossa vida e vivemos de acordo com a nossa natureza pecadora, ferimos a nós mesmos, nos afastamos das pessoas que nos amam e que amamos pelas nossas vaidades, nos colocamos em conflitos com irmãs e com irmãos na fé, na nossa comunidade, na igreja, e na sociedade como um todo. Vivemos em relações sociais de injustiça, de desigualdade, em que impera a violência, a intolerância e o ódio. Assim nós te pedimos que, ao sermos recordados da tua presença em nossas vidas, nós possamos nos deixar também transformar pelo teu perdão que nos regenera e que nos restitui a dignidade de teus filhos e tuas filhas. E assim possamos também reconhecer a dignidade, o valor profundo da vida de cada pessoa com quem nós convivemos e interagimos. Assim nós te pedimos, perdoa-nos em nome do teu Filho Jesus, que por nós morreu na cruz. Amém. Podem se sentar. Nós vamos cantar o número 44, Perante Ti. Chegamos
A presença de Deus na nossa vida se manifesta de formas muito distintas. Às vezes a gente tem aquela coisa que nos chama, que nos lembra, que nos leva a desejar fazer alguma coisa. Hoje eu quero ligar para fulano, hoje eu preciso dizer isso. Ontem recebi uma ligação de uma pessoa da comunidade lá de Tramandaí que disse: pastor, eu preciso falar com o senhor, eu quero lhe dizer uma coisa que me veio, eu lembrei, eu vou dizer para o senhor. Foi muito bom que ela me disse. A presença de Deus em nossa vida se revela assim quando nós vivemos essa relação de intimidade, de consciência profunda de que o Espírito de Deus habita em nós, nós podemos ouvir a sua voz. E quando nós sabemos que esse Deus habita em nós, Ele então nos conhece de dentro para fora e não de fora para dentro. O resto do mundo nos conhece de fora para dentro, né? E às vezes a gente até dá uma maquiada, né? Bota uma máscara ou se veste de uma forma específica para que os outros nos vejam como nós queremos ser vistos. Mas Deus nos vê como nós somos. Ele nos vê de dentro para fora. E diante dele, realmente, nós não podemos esconder os nossos defeitos, as nossas falhas. Ele está ali para a gente. Ele nos conhece. Ele nos conhece, mas a sua presença é justamente aquilo que nos garante de que se nós, talvez, nos entregarmos a essa voz que quer nos conduzir, que alguns até poderiam chamar de aquela consciência profunda que se revela. Aquele, como é que diz assim, tive um insight, uma sensação, tive um déjà vu. Se a gente se permite que essa consciência fale em nós, ela vai nos lembrar. Ela vai nos lembrar de que aqui eu não está certo, aqui não está legal, aqui eu quero mudar a minha vida, aqui eu preciso ser diferente. E permitir que Ele viver intimamente com Deus também é permitir que Ele possa operar o seu poder na nossa vida e nos transformar, mesmo ali onde a gente acha que não consegue mais mudar. Eu já estou velho demais para isso. Deus tem o poder de nos curar o nosso coração amargurado, ressentido e nos conduzir para uma nova forma de viver. Assim eu anuncio a vocês o perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a nossa bagunça dominical agora, que é levantar, quem puder se levantar, evidentemente, para nos saudarmos mutuamente, desejando a paz de Cristo uns aos outros enquanto cantamos. Somos a família de Deus. A gente só pensa falando em
Obrigado porque podemos colocar nossas frágeis vidas nas Tuas mãos e confiar que Tu nos transformas de acordo com a Tua vontade. Obrigado porque Tu nos capacita a sermos pessoas ativas e presentes na Tua igreja e que nos proporcionas pela Tua paz vivermos em relações de harmonia, nosso convívio pacificado, para o serviço do propósito da Tua missão neste mundo. Nós sabemos que precisamos da Tua graça e sabemos que precisamos da Tua misericórdia. Assim nós te pedimos, amado Deus, que hoje, quando nós colocamos a nossa vida ao Teu dispor, Tu possas curar os nossos corações, Tu possas tirar o peso que nos sobrecarrega a nossa vida, Tu possas nos fortalecer quando nós enfrentamos as dificuldades e as angústias que nos assolam. Obrigado pela Tua palavra que nos lembra que quando nós vivemos junto contigo, em Jesus Cristo, nós somos um único corpo e podemos reconhecer o valor profundo e a dignidade de cada vida. Se nós te pedimos que quando ouvimos hoje a Tua palavra, ela novamente nos oriente a uma conduta de acolhida, de escuta, que permite que o Teu amor nos transforme sempre de novo. E quando nós compartilhamos o pão e o suco, o fruto da videira, no nosso momento de comunhão, Tu possas habitar e fortalecer os nossos vínculos, nos permitindo viver como Tua família neste mundo. Isso é o que nós te pedimos e também pelo que te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, contigo e com Teu Espírito vive e reina, agora e sempre. Amém. E podem se sentar. Eu quero fazer a leitura da primeira leitura de hoje, texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 29. Gálatas, capítulo 3, versículos 23 até 29. Eu passo a ler. Gálatas 3, 23 a 29. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres, pois todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Até aqui a leitura de Gálatas. Eu convido a quem puder ficar em pé para aclamarmos a leitura do Evangelho, cantando o Aleluia número 188. Esse Aleluia que nós estamos treinando e aprendendo agora.
Henrique para fazer a leitura para nós. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 26 até 39. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 36, 26 até 39. Todas hoje. Lucas capítulo 8, versículos 26 até 39. Página 1128 na diagrama 29. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava, e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade, contando o que Jesus tinha feito por ele. Obrigado, Henrique. Bem-aventurada é a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Podem se sentar. Nós vamos cantar como preparo a pregação o hino número 559. Sim, vale a pena viver. 559.
Que a graça do nosso amigo e irmão Jesus de Nazaré, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todas e todos vocês. Caras irmãs e caros irmãos na fé, hoje as leituras bíblicas ressaltam a dimensão libertadora, inclusiva e curativa que resultam do encontro com Jesus. A vida unida com Cristo é uma vida em liberdade, é uma vida em que a dignidade humana é reestabelecida, em que há a possibilidade da ressocialização da pessoa excluída, seja pelo jugo da lei, seja pelos males que possivelmente nos assolem na vida. Encontro com Jesus é um convite para abraçar a cura e a liberdade que somente Ele pode nos oferecer. O texto previsto para a pregação de hoje, no Evangelho de Lucas, nos traz um relato de cura, ou um relato de exorcismo, em que se enfatiza o poder e a autoridade de Jesus sobre a natureza e sobre a dimensão espiritual. Poder que se manifesta para a acolhida, para a reintegração do ser humano que sofre, restituição da dignidade e a ressocialização daquela pessoa que era excluída. Uma análise mais aprofundada dos detalhes desta narrativa de cura pode nos auxiliar a perceber como que o encontro com este Jesus também oferece a nós a perspectiva da cura e da vida digna. O primeiro detalhe talvez seja o lugar onde ocorre este encontro. O texto nos diz que Jesus atravessa o lago da Galileia para o lado leste, desembarca em Gerasa, ou Gerasa também pode ser, como disse o Henrique na leitura, numa região chamada de Decápolis. Esta região ficava fora da influência do judaísmo naquele tempo. Tratava-se de um povo, portanto, em sua grande maioria, pagão ou gentil, sob o domínio e influência do Império Romano. Em diversos momentos, Jesus atravessa o lago na sua missão, no seu ministério. Ele atravessa este lago e vai a Decápolis para levar o seu anúncio da chegada do reino de Deus, já, portanto, expandindo os limites de compreensão de que sua tarefa se circunscrevia ao povo judeu. A presença de Jesus em Gerasa servia ao propósito e à expansão do anúncio do reino de Deus para fora dos limites do judaísmo. Ao chegar ali, Jesus é logo abordado por um homem sobre o qual se afirmava que estava possuído por uma legião ou por uma multidão de demônios, como diz a nossa tradução de hoje. Ou seja, enfatiza-se assim que ele estava possuído fortemente por um mal que o afastava da sua família, da sociedade, e que o levava a viver em condições subhumanas, vivendo como se fosse em um cemitério, provavelmente sem nenhum auxílio, com fome e com frio. Para os judeus, tratava-se de uma pessoa impura, porque um judeu não pode tocar em alguém que habita cemitérios.
podemos refletir sobre o significado da forma e do conteúdo deste tipo de possessão demoníaca descrita neste texto. A primeira interpretação, certamente a mais simples e imediata, é de que forças espirituais dominavam a sua vida, o afastando do convívio com a sua comunidade e o tornando agressivo e incontornável, pois o texto nos diz que as pessoas tentavam prendê-lo com correntes, mas ele as quebrava. No entanto, a interpretação unicamente espiritualizante sobre este fenômeno é pobre e encontra pouco respaldo nos estudos sobre o Novo Testamento. Duas coisas nós podemos dizer para aprofundar a nossa compreensão acerca do fenômeno da possessão demoníaca. Primeiro, o que significava a cura de alguém possesso, e segundo, o significado teológico de curas e exorcismos promovidos por Jesus de Nazaré. Há certa unanimidade na pesquisa do Novo Testamento de que a possessão demoníaca refere-se a adoecimentos psicoemocionais. Claro que a medicina e a psiquiatria ou a psicologia praticamente inexistiam naquele tempo, e a compreensão da possessão era a resposta da observação que as pessoas faziam daquele tipo de fenômeno comportamental que fugia do que era compreendido como um comportamento normal e aceitável ao convívio. Com as ferramentas que nós temos hoje, nós poderíamos estabelecer, por exemplo, diagnósticos, analisando caso a caso. Esquizofrenia, surtos psicóticos dos mais diversos, bipolaridade, depressão, burnout, autismo, síndrome de Down, transtorno de personalidade borderline ou diversos outros sintomas e diagnósticos que nós já conseguimos desenvolver nos dias de hoje. Mas para além dos diagnósticos, os relatos falam sobre a vida de pessoas. Assim como hoje nós temos as diversas siglas, né? O filho do fulano tem TDAH. A filha do outro tem TOC. Eu tenho TPD, né? Tem as várias siglas e os vários diagnósticos que, na verdade, não são capazes de descrever a complexidade da vida de uma pessoa, nem a natureza do seu sofrimento, e servem por vezes apenas como uma justificativa ou como um rótulo reducionista. No tempo de Jesus também importava compreender a realidade da vida daquela pessoa que sofria uma alegada possessão demoníaca ou um distúrbio psicoemocional, que certamente se manifestava através de uma, digamos assim, inadequação aos padrões de convívio social daquele tempo. A reação das pessoas naquela época, assim como as reações muitas vezes que acontecem ainda hoje, é de que a forma de melhor lidar com estas pessoas era excluir do convívio, enclausurar, como fizeram ali, prender em algemas e correntes, né? Hoje ainda a gente tem esse chamado camisa de força, né? Para que essas pessoas não gerassem desconforto
ou problemas no convívio social. Aqui cabe ressaltar as mudanças de paradigma que aconteceram no Brasil a partir dos anos 70, com a chamada luta antimanicomial, que acabou vindo a se tornar lei no Brasil, que hoje já não prendemos ou enclausuramos em hospícios as pessoas com comportamentos sociais considerados anormais ou desviantes, mas compreendemos que é uma pessoa digna, amada pela sua família e que precisa ser acompanhada e auxiliada, em alguns casos medicada, para a vivência no convívio com a sua família, lhe restituindo a dignidade e lhe oferecendo cuidados adequados para a sua condição psicoemocional. O resultado da ação curadora de Jesus, na verdade, é o mesmo. Um homem vestido, calmo, capaz de conversar, acompanhado de Jesus sentado aos seus pés, podendo voltar ao convívio com a sua família. De uma pessoa que antes vivia nua, nas sepulturas, sozinho, incompreendido, com fome, revoltado, eventualmente aprisionado, a cura ou o exorcismo de Jesus transformou profundamente a vida daquele homem. Jesus ofereceu acolhida, escuta, compreensão. Como mais nós poderíamos entender o diálogo que os demônios tiveram com Jesus, reconhecendo a sua condição de filho do Altíssimo e negociando com Jesus para que fossem enviados aos porcos e não ao abismo. Mais ainda, como nós poderíamos entender a resposta de Jesus, que atende aos pedidos do demônio ou dos demônios? Talvez a gente podia se perguntar se aquela pessoa não passou por um processo que, como se chama na psicanálise, um processo de cura através da fala e da escuta, que passou pela escuta de Jesus, pela elaboração de estratégias de reconstrução da identidade, da subjetividade e da vida daquele homem. O segundo aspecto interpretativo dos relatos de cura, de acordo com a pesquisa hermenêutica do Novo Testamento, não se relaciona tanto a compreender como que aconteciam, digamos assim, fisicamente, as curas e exorcismos, mas de enfatizar o sentido da narrativa para compreender quem era e quem foi Jesus. No Novo Testamento nós encontramos relatos de cura e exorcismos de Jesus quase que unicamente nos Evangelhos. Os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam uma forma literária específica, diferente, por exemplo, das cartas de Paulo, e tem por finalidade manifestar a natureza messiânica de Jesus, ou seja, os Evangelhos têm por objetivo expressar e fazer com que as pessoas compreendam que Jesus era o Messias. A maioria dos relatos de cura ou exorcismo, como esse nosso relato de hoje, se encontram em pequenos blocos ou pequenos livros denominados de livros dos sinais, nos quais Jesus manifesta diversos sinais perceptíveis da presença do reino de Deus, o qual ele anunciava em si próprio. Viver com Jesus, portanto, era encontrar-se com
não era o caso das parábolas, mas muito mais do que isso. Encontrar-se com Jesus tratava-se de vivenciar no seu próprio corpo, na sua própria vida, a materialidade da natureza criada, os sinais de transformação que resultavam do encontro com Jesus. O texto anterior ao nosso, por exemplo, ele é o texto em que Jesus acalma uma tempestade. Está no barco, atravessando o lago para Gerasa, os discípulos se assustam com as ondas da noite e Jesus acalma a tempestade. Portanto, estes blocos de curas e exorcismos podem ser compreendidos como recursos literários para ressaltar e apontar para a autoridade e para o poder de Jesus. Assim foi justamente o enredo do nosso texto, quando revela que os demônios reconheciam a autoridade de Jesus, quando os demônios o chamavam de Filho do Altíssimo e temiam na sua presença e obedeciam às suas ordens. Portanto, a narrativa do exorcismo, para além da compreensão do milagre como um fenômeno paranormal, quer ressaltar a autoridade e o poder de Jesus e a presença integral do reino de Deus, ou seja, de uma realidade completamente nova e transformada para aquelas pessoas que se encontram com Jesus. O desfecho da história nos leva a compreender a finalidade da cura ou do exorcismo promovido por Jesus. A reintegração da pessoa que por suas condições de vida estava excluída é certamente algo fundamental. Mas outros aspectos podem ser ressaltados. A reação das pessoas de Gerasa e a consequência para a vida do homem curado. O texto nos diz que as pessoas ficaram com medo, talvez porque não compreendiam a natureza do fenômeno milagroso que haviam testemunhado, a forma como Jesus conseguiu transformar radicalmente a vida daquele que era um velho conhecido das pessoas, o homem que vivia nos cemitérios nu, que agora estava curado e poderia retornar com a sociedade. Mas também o impacto negativo da cura para a ordem de vida daquelas pessoas. O texto nos diz que os demônios foram expulsos e foram projetados sobre porcos que se atiraram do abismo em direção ao lago e morreram afogados. Ora, Jesus foi justamente interpelado pelos donos dos porcos, pelos criadores dos porcos. Ou seja, para aquelas pessoas, o fenômeno representou uma perda econômica, a perda do seu rebanho. Não se importavam com a vida daquele homem, mas com o resultado negativo da cura para os seus próprios interesses. Nada mais fácil de compreender com vistas ao que nós vivemos no nosso mundo hoje, não é? Em que as pessoas se preocupam muito mais com seus próprios interesses do que com a reintegração das pessoas marginalizadas por suas condições físicas ou intelectuais. Também sempre foi mais fácil enclausurar os loucos, não é? Para que a vida siga normalmente, independente do sofrimento e do abandono que se impõe sobre a vida dessas pessoas. Por último, o homem regenerado, no sentido estrito,
da palavra, ou seja, gerado novamente com uma nova vida, ele quer ficar com Jesus e quer acompanhar os discípulos. Mas Jesus o despede e ordena que volte para casa e conte para as pessoas o que Deus havia feito por ele. O testemunho da cura para aquelas pessoas que agora recebiam o anúncio da chegada do Reino de Deus parecia mais importante para Jesus naquele momento, porque Jesus precisou fugir de Gerasa diante da animosidade daquelas pessoas, mas ele plantou uma semente em Gerasa, dando vida nova a uma pessoa e a encorajando a testemunhar a seu respeito naquela terra estrangeira. Caras irmãs e caros irmãos, no início dessa pregação, eu disse que as leituras que fizemos hoje ressaltam a dimensão libertadora, inclusiva e curativa que resultam do encontro com Jesus. Eu quero dizer para vocês que a realidade deste encontro com Jesus, como uma possibilidade de cura e de libertação, também é oferecida a nós. Nós somos muitas vezes as pessoas que precisam de escuta. Nós somos muitas vezes as pessoas que precisam de acompanhamento, inclusive de acompanhamento terapêutico, para lidar com as formas de sofrimento psíquico e emocionais que a vida nos impõe. Sejam formas patológicas, sejam reações nossas de inadequação à forma como nós vivemos, e poderíamos dizer, nos leva a diversos tipos de loucuras. Aliás, o filósofo Michel Foucault nos ajuda a compreender que, por vezes, a loucura é uma forma de verdade dita em uma sociedade doente. Numa sociedade doente como a nossa, a normalidade talvez seja o maior sintoma da loucura a que somos submetidos. O que Jesus nos oferece é um olhar transformador. Está caindo. O que Jesus nos oferece é um olhar transformador, é um amor que acolhe, que dignifica a nossa vida, que nos escuta, que compreende a nossa realidade de sofrimento e que encontra caminhos para nós voltarmos a viver com integridade. Chamemos isso de exorcismo, chamemos isso de milagre. Verdadeiramente é um milagre encontrarmos num mundo doente, competitivo, excludente, violento, em que impera a lógica da produtividade e quem não produz ou não se adapta é excluído e marginalizado, no mundo em que nós somos forjados e adequados a compreendermos a outra pessoa como nossa inimiga ou adversária, encontrarmos Jesus com seu poder e sua autoridade é algo realmente milagroso e transformador. Jesus nos aceita, Ele nos toca, nos cura profundamente, reconstrói a nossa humanidade. A doença mental, os sintomas psicossomáticos que geram sofrimento falam muito mais, na verdade, do mundo em que nós vivemos do que sobre a nossa própria dignidade humana. A loucura é essa voz que aponta e denuncia o mundo vil e cruel em que nós vivemos. Jesus ouve essa nossa fala. Ele acalma o nosso coração e restitui o valor profundo da nossa vida. Não necessariamente pelo milagre,
E aqui eu lembro, não deixem de tomar os seus medicamentos. Não deixem de fazer o seu acompanhamento psiquiátrico ou terapêutico. Porque o milagre verdadeiro não é a cura mágica. O milagre verdadeiro é o reconhecimento da humanidade da outra pessoa. E o abraço a cada pessoa na sua condição humana mais sofrida. E isso, gente, isso é justamente o que acontece quando nós nos permitimos nos encontrar e viver na presença de Jesus Cristo pelos caminhos da nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Quero convidar a quem puder ficar em pé para juntos professarmos a nossa fé através do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podem se sentar. Nós vamos agora receber as ofertas para o dia de hoje, as ofertas que hoje, de acordo com o Plano Nacional de Ofertas da ESLB, se destinam ao à missão do Sino do Brasil Central. E eu quero fazer uma propaganda aqui, porque eu acabei de vir e atuei 5 anos como pastor no Sino do Brasil Central. O Sino do Brasil Central é o maior sino territorialmente da ESLB, mas ele é o menor sino em termos de números de membros na igreja. Então, gente, é uma realidade muito difícil. Às vezes, dirigir 250, 300 quilômetros para fazer um culto com 4 ou 5 pessoas. Mas a igreja resiste, prospera e quer realizar a missão de Jesus Cristo também nesses contextos. E para que isso aconteça, é necessário que as igrejas do sul do Brasil ajudem e apoiem a missão da igreja da ESLB, o Sino do Brasil Central. Que Deus abençoe todas as vossas dádivas, nós as recolhemos enquanto cantamos os 620, meu tempo. 620. Todo
conduzir a Santa Ceia, mas eu decidi que nós fizéssemos esse momento especial antes da Santa Ceia, o momento da instalação da Oase, da diretoria da Oase Luz e Mar. E vocês já devem ter identificado que elas estão meio trajadas a rigor. E eu gostaria de convidar, portanto, que vocês viessem aqui à frente para esse momento importante, esse momento de bênção especial. Eu me alegro com a presença de vocês todas aqui na frente, né? Qualquer coisa a gente pega também uma cadeira, está sendo amparada. Sim, sempre. Gente, vamos começar então fazendo, claro que assim, não dispensam apresentações, né? Mas no sentido de saber quem está ocupando então essa nova diretoria da Oase, que foi eleita em março, né? Nós estávamos enrolando essa instalação, e eu gostaria então de que a gente, quem sabe, começa por ali, diz o nome e o cargo para o qual foi eleito. Lilian Olvain, primeira tesoureira. Marlene Cavalete. Segunda tesoureira. Maria Júlia Cerezo, fiscal. Noeli Braz, fiscal. Silvia Mercedes Davi, presidente. Nina Beatriz Jardineiros, vice-presidente. Rosana Dinsman Keller, secretária. Mineira, secretária. Marilise Predica, vice-secretária. Vice-secretária. Então, nós estamos, na verdade, com uma diretoria completa aqui. Isso foi uma dificuldade, porque sempre uma está doente, ou a outra não pode, não se foi compromisso. E hoje, então, estamos todos aqui, né? Que alegria de poder estar com vocês. Eu trago uma palavra que julgo muito importante para esta Oase, para esta diretoria, mas também para a comunidade como um todo. Eu leio a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 até 26, que dizem assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe ali a sua oferta na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. E depois Jesus complementa: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Você não sairá dali enquanto não se reconciliar com o Senhor. O pessoal deve estar pensando, o pastor traz essa palavra, né? Uma palavra dura, que nos lembra das dificuldades, dos nossos convívios e das tarefas que nós temos a realizar. Da honestidade, da franqueza que nós precisamos ter quando nós nos colocamos à disposição e ao serviço da Igreja de Jesus Cristo. Nós todos somos pessoas vocacionadas, chamadas no nosso batismo a colocarmos os nossos dons a serviço do anúncio e da vivência do reino de Deus, este reino sobre o qual nós também falamos hoje. Todos nós somos. E nós agradecemos
e valorizamos profundamente o trabalho das pessoas que, motivadas por esse comprometimento de fé, se colocam à disposição dos seus dons e dos seus talentos para o serviço da igreja, em especial como vocês decidiram fazer, a serviço da Oase, da nossa comunidade Trindade de Marias, a Oase dos Ima. E a palavra que eu quero trazer é justamente a da necessidade da nossa vivência reconciliada de fé, para que o nosso trabalho possa produzir os efeitos para os quais nós queremos destinar. Né? Como Jesus já salientava, às vezes não adianta a gente vir aqui na frente do altar e fazer uma cerimônia bonita e uma bênção significativa quando nós temos dificuldades de lidar com as nossas vaidades, com as nossas dificuldades de relacionamento, pois que viver em comunidade é sempre defrontar-se e aprender a lidar com as dificuldades de relacionamento. E isso eu não falo exclusivamente para vocês ou para o grupo da Oase, mas para o todo da comunidade. Porque nós sabemos bem como que o contexto de animosidade, de conflito, prejudica a vivência da nossa fé como igreja. E nós precisamos justamente nos colocar nesse relacionamento de intimidade com Deus para permitir que Ele nos cure nas nossas mágoas, nos nossos ressentimentos, para que nós possamos viver em paz. Viver em paz e cumprir com o chamado, o qual Ele destina a cada qual de nós. E eu quero, para além de convidar vocês a este grande desafio de viver a fé e o comprometimento que desejam assumir como pessoas que abraçam o perdão, que abraçam a acolhida mútua, a compreensão da difícil realidade de vida da outra pessoa, vocês possam abraçar esse convite de vida e viver como um grupo unido, forte e poderoso para realizar os diversos propósitos que vocês têm como um grupo que é tão fundamental para a nossa comunidade e para a nossa igreja. O grupo da Oase, a gente sempre diz, é o motor da igreja, e nós precisamos que este motor funcione muito bem, porque nós queremos que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado e seja vivido e acolha e receba cada vez mais pessoas para o nosso convívio na nossa casa. Assim eu pergunto a vocês, diretoria da Oase Luzimar, se vocês querem diante de Deus, diante de si próprios, de si mesmos e diante desta comunidade, assumir este compromisso de colocarem-se amorosamente a dispor para o trabalho que faz parte do compromisso de diretoria de Oase. Se assim for da vontade de vocês, então respondam sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. E eu pergunto também a essa comunidade, né, que se beneficia certamente muito dos frutos do trabalho dessa Oase, que se sustenta através do comprometimento dessas pessoas, se vocês também estão dispostos e dispostas a, no bom convívio pacífico e reconciliado, colocarem-se ao dispor de apoiar estas lideranças, de respaldar o seu trabalho e de acolher os seus chamados quando elas então propuserem ações pela Oase, pelo grupo de Oase. Se assim for a vontade e o comprometimento de vocês, então respondam sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Eu convido a comunidade então a ficar em pé e vocês a se virarem aqui para frente para receberem. Podemos fazer um pouquinho mais, quem sabe ele não vem para esse lado aqui, acho que daí fica mais equilibrado aqui, né? Tá tudo bem aí?
Que bom. Que bom, gente, tê-las aqui e amorosamente clamar com essa comunidade, pedir para que Deus e sua bondade derrame sobre vocês as suas bênçãos, seu encorajamento e capacite vocês profundamente para realizar aquilo que vocês se propuseram a fazer. Eu convido a comunidade a estender os seus braços em direção a este grupo de diretoria para receber a bênção que vem de Deus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti, venha sobre vocês e permaneça com vocês, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Então, uma salva de palmas para nós. Várias redes sociais. Muito obrigado, gente. Podem se sentar. Quero dar um abraço em cada uma e contar com vocês no nosso trabalho. Vocês também podem se sentar. Já fica. Segurem. Até chegar o noivo. Bom, gente, nós, como comunidade, a gente compartilha das coisas boas, das coisas ruins, né? Viver em comunidade é isso, é abraçar-nos mutuamente nas tristezas, nas dificuldades, mas também nas alegrias. E hoje eu quero convidar a comunidade para também dar um abraço especial a um casal aqui, ó. Teve a alegria de ver seu Ernesto no culto hoje. Eu quero convidar ele para vir aqui na frente. Eu quase ia perguntar se é membro novo, mas depois eu me lembrei que eu já vi ele antes. Pós-cirurgia, recuperado. Agora eu sou o tratamento. Tome cuidado, que vai ter que receber a bênção. Pode levar a noiva ao altar. Sabe por quê? Porque eles estão completando então 44. Ó, eles fizeram, sabe o que eles fizeram comigo essa semana? Uma fake news. Eles disseram que era bodas de rubi, né? Que é 45 anos. Nós todos felicitamos Pelas bodas de rubi. E aí hoje eu estou perguntando assim, pastor, nós erramos a data. Mas 45, 44 é um tempo de vida abençoado e longo. E não imagino que tenha sido um tempo muito fácil. Né? Imagino que tenha tido os altos e os baixos, e que às vezes ainda esses altos e baixos façam parte. E certamente vão continuar fazendo parte da vida de vocês, como casal, da vida da família de vocês, com aquela criaturinha ali, abençoada. Né? E nós queremos então orar e pedir a bênção de Deus também, renovada, para a vida desse casal, para a vida desta família. Eu convido vocês de novo a ficarem de pé e virem para cá. Nina e Ernesto, que o Senhor Deus abençoe e guarde vocês, que o Senhor faça resplandecer sempre o seu rosto sobre vocês, que o Senhor sobre vocês levante a sua face hoje e sempre e dê a vocês a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora uma salva de palmas.
Aí. De novo, né? Pastor, quer sair junto? Vamos sair uma aí. Eu vou botar no álbum da família. Amanhã nós vamos completar 46 horas. Tinha que chamar ele aqui até. Vou fazer uma no próximo domingo. 46, hein? Quem quiser pode se sentar para esse momento de oração eucarística. Oremos. Podem ficar sentados para essa oração. Já levantaram bastante. Oremos a oração eucarística preparatória para o nosso momento de comunhão. Louvado sejas, Deus fiel, pelo pão e pelo fruto da videira, o qual temos trazido à tua mesa, fruto da tua bondade. Abençoe estes frutos para que se tornem parte do pão e do fruto da videira que compartilhamos como tua comunidade. Rendemos graças ao Senhor nosso Deus, que é digno e justo de nosso dever em todos os tempos e lugares. Rendamos graças a Ti, Deus eterno e todo-poderoso, que através de Jesus Cristo venceu a morte e abriu as portas para o Teu reino, que inicia já agora, mas que se completa na vida eterna que Tu nos concedes por amor. Por isso, com a Tua igreja e os coros celestiais, nós cantamos Santo, 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 número 237. De semelhante modo, após haver ceado, tomou também o cálice e o abençoou e o deu aos discípulos e discípulas, dizendo: tomai e bebei dele todos, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado para o perdão dos vossos pecados. Tomai e bebei dele todos, e sempre que o fizerdes, fazei-o em memória de mim. Nós invocamos a presença do Santo Espírito de Deus, cantando a Epiclésia 252, vem Espírito Santo. Lembra-te, ó Deus, de todas as pessoas que já partiram desta vida, teus filhos e tuas filhas, nossos irmãos e irmãs na fé, entre os quais estão familiares e pessoas amigas, os quais nós podemos agora dizer o nome em voz alta ou lembrar no nosso coração
e no nosso pensamento. Marte. Marli Pedro. Michael Guilherme. Reúne-nos, amado Deus, com estas pessoas que nós lembramos, com tantas outras que já se foram e com tantas que ainda virão, ao redor da mesa do banquete do reino prometido e por Cristo já inaugurado. Nós cantamos 256, a doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo. O cálice pelo qual nós damos graças é a comunhão do sangue de Cristo. O pão, o qual partimos, é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos um só corpo. A ceia que nós celebramos, ela não nos pertence, é o próprio Senhor da Igreja, Jesus Cristo, que nos convida e que nos oferece o seu próprio sangue e do seu próprio corpo, junto com o pão e com o fruto da videira. Por isso, nenhuma filha ou nenhum filho de Deus é excluído deste convite maravilhoso. A ceia é presente de Deus a todas as pessoas. Vinde, pois, tudo está preparado, eis o Cordeiro de Deus. Vocês podem vir frente e nós formamos um círculo em torno do altar. Quem quiser pode ficar bem aqui ao lado da cruz e vamos tentar incluir todo mundo na mesma roda. Quem precisar de apoio para ficar em pé pode ficar sentado mais próximo dos bancos ou trazer uma cadeira junto. E quem precisar ser servido e atendido nos bancos pode ficar tranquilo que nós vamos também levar a ceia a quem precisa ficar sentado no seu lugar. Este é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por cada um de nós. Recebam também o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado para o perdão dos nossos pecados. Foi Jesus Cristo que disse: comam e bebam dele todos, e sempre que fizerdes, fazei-o em memória de mim, anunciando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo até o fim dos tempos, até que Ele venha. Jesus Cristo diz: vinde a mim, vós que estáis cansadas, sobrecarregadas, que eu vos aliviarei. Quem a mim vem não ter amor.
Podemos cear. Jesus Cristo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos nós sair daqui desse momento de ceia também revitalizados na nossa fé, fortalecidos no nosso corpo, na nossa confiança e no nosso relacionamento como comunidade vida de Deus, levando conosco esta paz que Ele nos oferece. Antes de nos despedirmos da ceia, quero perguntar se temos avisos por parte da diretoria da comunidade. Fora que estamos tendo hoje então o nosso almoço aqui, né? No dia 15, o Conselho Fiscal e Tesouraria. Às 18 horas. Ótimo. Que bom. Oase tem uma Oase tem uma reunião terça-feira às 10 horas. E também na terça-feira à noite tem o conselho paroquial, então para quem são os representantes desta paróquia, do grupo de Oase, presidente, tesouraria e secretaria, e mais algum que eu devo estar esquecendo agora, mas esses convites serão reforçados para lembrar quem são essas pessoas representantes. Tem conselho paroquial na terça-feira às 19 horas lá em Tramandaí. Quarta-feira, às 14 horas, a Oase se reúne e a gente convida quem quiser participar, se reúne as mulheres, às 14 horas. Lembrar também da campanha do quilo, né? E do agasalho. Se alguém vier no próximo culto, traga também. Se tiver vontade para fazer essa doação, traga junto consigo para o culto. Acho bem lembrado. E a gente foi nos lares, né? E teve muitas pessoas que não estavam usando meia, não sei se não tinham meia, não deu tempo para colocar, mas eu falei com a mulher lá que atendeu nós, ela disse que está bem precário as meias. Então nesse lar aqui em Mariana a gente levou meia de lã lá, os outros levamos toquinhas. Eu gostaria de incentivar as pessoas para nós fazer uma campanha de meia. Não vai dar tempo de fazer meia de lã, né? Porque está muito cedo, mas comprar uns par de meia, né? Lá. A gente vai. Uma pessoa pode levar, não sei. Palavras boas levar. Obrigada. Tá bem, gente, e agora nós vamos finalizar o nosso culto com um momento de oração. Eu pergunto se vocês têm motivos de intercessão, oração por alguém que gostaria de compartilhar. Fique à vontade para compartilhar os seus pedidos de oração. Família, para todos os amigos, todos que são companheiros da gente, beneficiários, para a família, para todos aqueles que estão enfermos. Amém. De oração para os visitantes que estão aqui a primeira vez, bem felizes, um casal. Estão visitando pela primeira vez aqui? Que bom. Como é que é o nome de vocês? Beatriz e Ivan. Beatriz e Ivan. Mas nós já nos vimos alguma vez, não? Sim, claro. Ah, bom. Uma vez a Aqui reunião sim, da no Oase. culto, acho que nunca, né? Onde? Não, culto não. Primeira vez no culto. Ah, tá. Então tá, eu me identifiquei, né? Sejam muito bem-vindos e bem acolhidos com a gente, né? Obrigada. Que bom que vocês estão hoje conosco. Temos mais alguém visitando hoje? Eu queria pedir essa oração. Meu irmão hoje está fazendo 85 anos. Olha só, É pastor aposentado. Então eu acho que como ele mora em Novo Hamburgo, a minha
família. Mais alguém gostaria de compartilhar, por favor? Um amigo e irmão que estava hospitalizado no TI em Porto Alegre, que era padrinho do Henrique, que veio, teve infarto, estava bem. Como é que é o nome dele? Sério, Maria. Sério. Oramos pelo Senhor. Nem colocar no momento de oração, né, o casal que tragicamente perdeu o seu único filho, Flávio e Clóvis, que são nossos amigos, vizinhos lá da Vila de Paulo, estão sofrendo muito. Oramos por eles, então, pela família toda. O nosso amigo e irmão Júnior. E de vocês também, né? Vários, 2, 3 também. E também teve Claudinha Silvia, também tem aniversário também. É verdade. Tinha que chamar ele, pegar ele pelas orelhas para trazer ele aqui para a igreja. É o nosso cozinheiro, ele está cozinhando lá. É. 46 anos. 46. Parabéns. 46. Parabéns. Parabéns, parabéns, vamos dar para o seu amigo de parabéns. Não é fácil. Deus se abençoe. Pastor, mulheres unidas jamais serão vencidas. Você diz, pior é que você. Mais alguém tem algum pedido de oração? Colocar. O pastor também no trabalho dele. Muito obrigado. Se não temos mais, gente, eu convido para nós darmos as mãos. Vocês podem dar as mãos, eu vou dar a mão para vocês aqui atrás, para a gente orar junto. A oração que Jesus Cristo nos ensinou. A oração, deixa eu dar a mão para o Senhor. Pode sentar se preferir. Tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção que vem de Deus na vida de vocês. Que a terra abra caminho sempre à frente dos teus passos, e que o vento sopre suave nos teus campos, que o sol brilhe sempre cálido e fraterno no teu rosto, e que a chuva caia mansa entre os teus campos, e que até que nos tornemos a encontrar, Deus te guarde. Deus nos guarde em seu abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós podemos nos sentar agora de novo para cantar o último hino 288. 288. Vem tentando a paz. Aprendi a cantar.
Boa semana, vamos na paz de Deus, servindo com amor e alegria.